E aí, pessoal? Preparem-se para mergulhar em um universo de fantasia com um toque único e uma protagonista que vai fazer história. I'll Become a Villain Who Goes Down in History é um anime incrível que mistura humor, magia e muito drama, contando a história de Alicia, uma garota que reencarna como a vilã de um jogo de simulação de romance. Em vez de tentar mudar seu destino, ela decide abraçá-lo e se tornar a vilã mais infame de todos os tempos. Vamos nessa, mas antes, que tal dar uma forcinha para o canal Quimera Otaku? Inscreva-se agora no canal, ative o sininho e comenta. Sua opinião é muito importante. Alice desperta de repente, como se tivesse sido arrancada de um sonho. Suas mãos pequenas tremem, seus olhos arregalados. Algo está terrivelmente errado, ou seria incrível demais para ser verdade? Em um instante, a realidade a atinge com força total, ela reencarnou. Mas não em qualquer lugar. Ao olhar ao redor, o choque é imediato. Ela está dentro do seu jogo favorito. Os detalhes são inconfundíveis. As roupas, o cenário. Tudo é exatamente como no mundo que ela conhecia tão bem da tela do computador. O coração dispara. Ela não apenas renasceu, ela está dentro de um jogo. E não em qualquer papel. Ela é agora a vilã, a personagem que sempre achou fascinante, poderosa e perigosa. As memórias da sua vida anterior estão claras como cristal. E agora ela percebe o quão diferente será seu novo caminho. Ela sabe tudo o que vai acontecer. Cada movimento, cada decisão. Ela tem nas mãos o poder de moldar esse mundo à sua vontade. O choque inicial dá lugar a uma onda de euforia. Isso não é apenas uma nova chance, é a oportunidade perfeita de dominar o jogo como a vilã lendária. E com esse pensamento, um sorriso ousado surge em seus lábios. Ela estava destinada a isso, e não vai deixar ninguém, nem mesmo o herói ou o príncipe, atrapalhar seus planos. Seu novo objetivo está claro. Ela precisa se tornar mais forte, mais astuta, e acima de tudo, precisa dominar todas as habilidades que a vilã desse mundo deveria possuir. Ela não será uma jogadora passiva nesta história. Determinada, ela vai até seus irmãos. Eles são mais velhos, habilidosos, e sempre foram conhecidos por sua capacidade de luta e estratégia. Ela sabe que se quer sobreviver nesse mundo. E, mais do que isso, controlá-lo, precisará de treinamento. Com passos decididos, ela se aproxima deles, seus olhos cheios de uma resolução inabalável. Os irmãos, surpresos, levantam as sobrancelhas ao vê-la se aproximar com tal intensidade. Afinal, não era comum ver uma garotinha como ela pedir algo assim. Mas ela não hesita. Ela exige ser treinada, precisa aprender a se defender, a manejar armas, a dominar a estratégia de combate. E ela não aceita um não como resposta. Mas por que tudo isso? A resposta está em seu íntimo. Ela sabe que, nesse jogo, o destino da vilã sempre acaba em tragédia. Mas agora, ela tem o conhecimento e a vantagem de saber o que está por vir. Para sobreviver, ela precisa mudar o enredo. Ela precisa de força, tanto física quanto mental, para virar o jogo a seu favor. A decisão de se fortalecer não seria simples, e seus irmãos sabiam disso. Quando ela se aproximou pedindo para ser treinada, o irmão mais velho, sempre sério e desconfiado, achou que aquilo era apenas uma fase. Afinal, o treinamento não era brincadeira, e ela era apenas uma garotinha. Para ele, aquilo parecia uma ideia absurda, mas havia algo em seus olhos que o fez hesitar. Aquela determinação que não combinava com uma menina nobre. Ela estava falando sério. Com um sorriso astuto, ele decidiu colocá-la à prova. Se você quer ser treinada, mostre-me do que é capaz. Ele pega uma maçã de uma mesa próxima e a joga para ela. A maçã voa no ar, e, sem tempo para pensar, ela agarra a faca mais próxima. Sua mão pequena e trêmula segura a faca com firmeza. Ela sabe que não pode vacilar. Este é o primeiro teste. Seu coração bate rápido, mas seus olhos estão fixos na maçã que desce em sua direção. Com um movimento preciso, ela corta a maçã ao meio antes que ela caia no chão. O silêncio que se segue é pesado. Os irmãos observam, surpresos. Ela conseguiu. A maçã caiu em duas metades perfeitas aos seus pés. O irmão mais velho estreita os olhos, analisando-a com cuidado, e um leve sorriso puxa o canto de seus lábios. Muito bem, ele diz, impressionado. A partir daquele momento, ela não era mais apenas uma garotinha. Ele sabia que ela estava pronta para ser moldada, e o treinamento seria rigoroso. O treinamento intensivo segue. A cada dia, ela se torna mais forte, mais precisa. Mas o treinamento físico é apenas uma parte dos desafios que ela enfrentará. Como vilã, ela precisa também dominar a arte da manipulação e lidar com aqueles ao seu redor. E é aí que entra o príncipe. Os encontros com o príncipe são inesperados, mas sempre cheios de tensão. Ele parece ser atraído por ela de maneira incontrolável. Sempre que ela pensa estar longe o suficiente, ele surge, com aquele olhar intenso e intrigante. O príncipe é conhecido por seu carisma e poder,
Mas há algo a mais em seus encontros, um magnetismo estranho que ela não pode ignorar. Apesar de ser a vilã destinada a desafiar o herói, algo começa a se formar entre ela e o príncipe. Cada encontro é marcado por olhares furtivos, palavras trocadas que escondem mais do que revelam. O príncipe parece fascinado por ela, como se não pudesse se afastar, e isso só aumenta a confiança dela. Ele é mais uma peça no tabuleiro que ela pretende controlar. Ela sabe que, ao se aproximar dele, terá mais poder do que qualquer um poderia imaginar. Ela começa a jogar o jogo com maestria, envolvendo o príncipe em seus esquemas, enquanto segue firme em seu treinamento. A cada dia, ela se aproxima mais de se tornar a vilã mais formidável que o mundo já viu. A fazer sentido, e a garota percebe que o treinamento físico é apenas uma parte de sua evolução. O verdadeiro poder está em sua mente, e no conhecimento que ela traz de seu mundo anterior. Após dias intensos de treinamento, a protagonista finalmente foi chamada para uma reunião com o rei. Desta vez, não era um encontro reservado ou discreto. Ele estaria acompanhado de outros nobres. A sala onde a conversa aconteceria era ampla, e ao entrar, ela notou várias figuras importantes do reino já reunidas. O rei estava sentado no centro, com os conselheiros e outros membros da corte em volta, atentos a cada detalhe. O peso daquela sala era evidente. Cada olhar estava sobre ela, julgando seus próximos movimentos, esperando por alguma falha. Mas ela sabia que aquele era o momento crucial para provar seu valor. Sua postura estava impecável, e seu olhar fixo no rei, sem hesitação. O rei, como esperado, não perdeu tempo com formalidades. Por que você tem se empenhado tanto no treinamento? Ele perguntou, sua voz grave ecoando pelo ambiente. Ele queria uma resposta clara, sem rodeios. Aquela não era uma pergunta simples. Havia suspeitas, murmúrios pela corte sobre suas ações. Ele precisava de uma resposta que eliminasse qualquer dúvida. Ela respirou fundo, mas sua confiança nunca vacilou. Majestade, eu treino para proteger este reino e as pessoas que nele vivem, disse, a voz firme. Se fortalecer é o caminho para garantir que o caos não prevaleça. Estou determinada a fazer o que for preciso. O rei a observou, em silêncio, e os outros nobres ao redor pareciam aguardar sua reação. Ela sabia que aquela era uma resposta esperada, mas ela precisava ser mais persuasiva. Eu vejo a fragilidade nas nossas fronteiras, as ameaças que estão por vir. Não posso me dar ao luxo de ser passiva. Se eu puder ser uma força que mantém esse reino seguro, vou usar todos os meus recursos para garantir isso. Os conselheiros ao redor sussurraram entre si, claramente impressionados pela determinação em sua fala. O rei, no entanto, manteve-se sério. Espero que sua força esteja sempre a serviço do reino, ele afirmou, com uma nota de advertência na voz. Era claro que ele não estava completamente convencido, mas por ora, ele não a confrontaria diretamente. E então, a conversa mudou para um tópico aparentemente trivial, mas que chamou sua atenção. Uma vila isolada nas fronteiras do reino. A princípio, parecia uma discussão simples sobre logística e suprimentos, mas ela percebeu que havia algo mais. A vila estava no centro de uma série de questões territoriais e era vital para a estabilidade do reino. É na vila que tudo começa, pensou. Ela sabia que aquele local, aparentemente insignificante, seria a chave para entender as verdadeiras dinâmicas de poder. E ali, naquela sala, ouvindo o que parecia ser uma simples conversa administrativa, ela percebeu que seu próximo passo seria muito mais importante do que qualquer treinamento. A jornada até a vila foi marcada por um silêncio desconcertante. Conforme a protagonista se aproximava, ela sentia que havia algo de errado naquele lugar. As casas simples, a poeira nas estradas e o olhar desconfiado dos moradores não passavam despercebidos. Ao chegar, ela foi recebida por Will, um homem que parecia conhecer os segredos daquela vila melhor do que ninguém. A conversa entre eles foi tensa. Will lhe falou sobre a situação difícil que a vila enfrentava, com escassez de recursos e uma tensão crescente entre os nobres e os camponeses. Ela sabia que aquele lugar guardava algo muito mais profundo do que aparentava. As palavras de Will foram como um alerta. Se não agir com cautela, poderia perder o controle sobre a situação. Decidida a entender melhor o que estava acontecendo, ela fez questão de visitar a escola de magia local. Ao chegar, o que viu foi ao mesmo tempo fascinante e preocupante. Jovens magos praticavam suas habilidades, mas o descontrole era evidente. Muitos não conseguiam controlar sua magia corretamente, resultando em falhas e até pequenos acidentes. Os professores faziam o melhor que podiam, mas os recursos eram limitados, e as condições da escola refletiam a negligência das autoridades. Esse cenário revelou à protagonista uma fraqueza crítica no reino, que poderia ser explorada ou corrigida. Ela sabia que os jovens magos, se treinados adequadamente, poderiam se tornar grandes aliados, ou, se negligenciados, uma ameaça. No meio disso tudo, uma cena a fez parar. Uma criança estava sendo agredida.
O choque percorreu seu corpo ao ver a brutalidade com que a criança foi tratada. Mas, em vez de se afastar, ela decidiu agir. Com uma calma calculada, foi até a cidade para comprar remédios e cuidar da criança. A compaixão que ela demonstrou, ao mesmo tempo em que mantinha uma aura de controle, a fez ganhar a confiança dos moradores locais. Eles a observavam com curiosidade. Aquela jovem nobre, tão poderosa e distante, estava se preocupando com eles? O gesto de cuidar da criança não passou despercebido. Ela sabia que cada ação contava, que cada movimento precisava ser feito com precisão. E, ao ajudar aquela criança, ela não estava apenas oferecendo um remédio, mas também plantando as sementes de sua influência naquela vila. Comenta aqui se vocês querem saber mais sobre animes e seus mangás, e quais vocês gostariam de saber mais sobre a história para que possamos trazer em mais vídeos para vocês. Deixe nos comentários. Não se esquece de dar o like, se inscrever e ativar o sininho para não perder nenhuma novidade do mundo dos animes. Até a próxima aventura!